teremos hoje e ao longo desta semana momentos muito especiais e significativos. Conosco o pastor Alberto Tim. Pastor, por favor. Acho que todos vocês já o conhecem, talvez não pessoalmente, agora sim. Pastor Tim tem uma longa ficha corrida de bons serviços prestados à igreja ao longo de muitos anos já. Foi pastor no Rio Grande do Sul, depois, não sei se depois imediatamente, né, porque, enfim, são muitas as atividades. Foi professor aqui de História Eclesiástica, foi dos... também São Paulo ainda, né? Foi do Centro-White, Estados Unidos, no BRI, no White State, um pouco antes, e é um grande salto da divisão também. Enfim, são muitas as atividades que o pastor Tim executou e ainda executa em prol da igreja. E hoje, além de ter muitos livros, artigos, inclusive eu uso alguns dos seus artigos em minhas aulas, o pessoal sempre pergunta, sempre muitas discussões, são muito atuais os seus textos. E ainda hoje, apesar de ser de história, né? Por isso que eu digo, né? E ainda hoje ele tem sido um grande nome em relação à história da igreja, história eclesiástica, grandes temas da doutrina adventista. Então, aproveitem o pastor Tim nestes dias que ele estiver conosco aqui pessoalmente, porque vai ser uma atividade muito rica e, sem dúvida nenhuma, mais do que uma disciplina da grade, vocês terão aqui nesses poucos dias de forma concentrada. Pastor Tim, que Deus o utilize poderosamente, o microfone é seu, o senhor pode falar até quando o senhor quiser. Só que o povo sai às 11, não é? Exatamente. Ok. Meio-dia e 15. Tá bom. De todo modo... Se algum dia eu ficar em depressão, eu vou convidar você para conversar comigo, que você sempre põe a gente para cima, né? Perfeito. Deus te abençoe, pastor. É uma grande satisfação para mim poder estar com vocês aqui nessa oportunidade. Essa é a nossa, não apenas minha, mas da minha esposa, alma mater. Embora a gente se formou lá no UNASP São Paulo, ou naquela época IAE, foi transferido para cá, e então aqui nós moramos exatamente 12 anos, e se Deus quiser e Jesus não voltar antes, a gente vai morar aqui depois da jubilação em 2025. Portanto, dos lugares do mundo, o que a gente ama é aqui. E se você não ama esse lugar, você está perdendo muito. Obrigado. Eu não sei se a apresentação já está disponível lá, mas não na tela, aqui no retorno. E eu estava confiando nele, mas... eu tenho um pensamento que diz, maldito aquele que confia na tecnologia, né? Quando funciona, tudo bem. Nós teríamos diferentes possibilidades. Quando eu fui convidado para passar esses dias com vocês aqui, eu tive pensando o que fazer. Minha primeira tentação foi falar um pouco sobre assuntos contemporâneos na teologia adventista, os grandes desafios que se enfrentam hoje. Mas depois eu mudei por uma razão muito simples. Eu acho que muitas vezes a gente fala tanto nos problemas que existem e tão pouco nos grandes temas da nossa mensagem que nós temos a transmitir ao mundo. É lógico que nós só podemos mencionar alguns temas e não dará para mencionar todos. Como é isso também podia funcionar, né? Bom, eu acho que vamos ter que, eu não sei se é o problema da distância, mas eu gostaria de começar com uma analogia. Há muitos anos eu recebi um disco LP onde mostrava essa menina, eu acho que tinha 14 anos, quando ela foi descoberta, fez o seu primeiro concerto com a famosa Orquestra Filarmônica de Berlim e o maestro Herbert von Karajan. E, em realidade,
como é bom quando alguém toca bem um instrumento. Agora tem uma outra coisa. Já faz alguns anos a minha esposa e eu tivemos o privilégio de assistir um concerto da Filarmônica de Berlim, no próprio auditório deles em Berlim. É muito bonito ouvir um bom solo instrumental, mas a majestade, o significado, quer dizer, a junção de todos os instrumentos de uma orquestra sinfônica é algo arrebatador. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Eu creio também que é muito importante nós enfatizarmos doutrinas da nossa mensagem. Mas eu creio que mais e mais nós deveríamos nos abrir para deixar que cada tema exerça a sua influência ou a sua função dentro do corpo doutrinário que nós temos. E eu diria que nós deveríamos ter uma teologia menos monofônica, ou menos um solo instrumental e mais sinfônica. E nesse sentido, a maneira como eu vejo a teologia adventista é o que está mais ou menos ali. É lógico, você podia acrescentar muitas coisas, mas de uma maneira simples. Eu creio que não existe outra forma, outro centro a não ser Deus. E quando eu falo em Deus, eu me refiro ao Pai, Filho e Espírito Santo, e não meramente ao Pai. Em segundo lugar, o conflito cósmico fornece a moldura, ou em inglês o termo é melhor, que é framework. É um pouco mais claro. Em espanhol seria el marco, né, da teologia, mas que fornece toda a moldura dentro do qual as coisas acontecem e que, mais do que isso, perpassa tudo. E então o concerto eterno, dentro desse grande conflito, Deus estabelece o concerto eterno com seu povo, incluindo com você e eu, como a base da salvação. E nós não falamos muito sobre esse tema. E então o santuário é o motivo, em inglês seria motivo com F e não com VE, mas com F, quer dizer, tema predominante. Como você tem a Quinta Sinfonia de Beethoven, tá, 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 tá. Então você tem esse tema predominante e que organiza as coisas, e por sua vez as três mensagens angélicas como a proclamação escatológica desse sistema integrado pelo santuário e com objetivo. Não é meramente teoria, mas um povo remanescente que crê nessa mensagem e a proclama ao mundo, em preparação para a segunda vinda de Cristo. É lógico, você podia acrescentar, enriquecer isso, mas eu creio que essa é a base na qual nós deveríamos avançar. Bem, vamos começar com o primeiro tema, que é Deus como centro organizador, ou melhor dito, originador. E uma discussão que existe muito, e vários autores já escreveram sobre isso, eu só vou destacar alguns, é a tentativa de buscar e encontrar o centro teológico das Escrituras. Então, nós, por exemplo, uma vez eu ouvi uma palestra na Andrews do Dr. Richard Davidson, e ele apresentou uma ideia que eu acho que faz muito sentido. Ele disse: estudando a Bíblia, e mais especificamente, nesse caso, Ellen White, ele encontrou 7 coisas que Ellen White chama de centro: a cruz, a expiação, Cristo, o santuário, grande conflito, Deus, assim por diante. E ele disse, esses não são centros isolados, ou seja, aqui tem um centro, ali tem outro, não. Ele diz que é mais ou menos é um conceito concêntrico de centro, semelhante
a quando você corta uma cebola ao meio. Você vai ver que tem várias camadas. E tudo depende da perspectiva que você olha. Você pode olhar de maneira bem específica, é o centro menor, depois vai ampliando e todos eles são centros se você olhar de fora. Essa é a maneira como ele encara o conceito de centro em Ellen White. Ao mesmo tempo, nesse livro que é um Festschrift, ou seja, são ensaios em homenagem ao Dr. Hans Larondelli, no primeiro capítulo, ele trata desse tema de maneira mais exaustiva. Eu estou colocando a capa dos livros para que, se alguém tiver interesse, pode localizar mais facilmente, conhecendo a imagem do vídeo. Mas, veja, nesse capítulo, ele faz uma classificação de teólogos não adventistas, de teólogos em geral, cristãos. E ele encontrou 50 propostas diferentes de centros da Bíblia. 50. E ele faz uma listagem com as referências bibliográficas ali. E a proposta dele, finalmente, no final, é a que vocês têm ali no lado da direita, onde ele coloca o grande conflito em cima, depois tem a queda, depois a eternidade ali, futura, e finalmente a cruz no centro, Cristo, e assim por diante, incluindo o santuário. É lógico, nós não temos tempo para discorrer sobre isso, mas só para que você tenha ideia. O meu objetivo aqui realmente é abrir mais os horizontes, ou chamar atenção para algumas ideias ali que, quem sabe, possam ser desenvolvidas posteriormente. Por sua vez, o Roy Graff, que hoje é professor de teologia sistemática na Argentina, também estudou um pouco esse assunto, mas mais da perspectiva do princípio articulador da teologia. Então ele coloca mais ou menos Cristo no seu santuário dentro do contexto do grande conflito. Eu não li totalmente o trabalho dele, mas ele mais discorre sobre possibilidades e coisas assim, sem realmente oferecer, quanto eu percebo, uma proposta bem concreta, mas ele tem uma reflexão muito interessante sobre esse assunto. Agora, o Dr. Gerhard Hasel, eu encontrei ele uma vez, depois de uma palestra, onde o indivíduo, o teólogo Norman Galley, falava do grande conflito como centro. E aí o Dr. Hasel me perguntou, e aí, Alberto, o que você achou? Você concorda? E aí eu disse para ele, veja, eu acho que Deus seria o centro. E ele disse o seguinte, nada pode substituir a Deus como centro da teologia adventista, ou da teologia bíblica. E se você der uma olhada nessa obra dele, até ali está em português, na página 172, ele tem uma declaração muito importante, que parece muito óbvia, mas sabe que é no óbvio muitas vezes que está a força. E só um entre parênteses, quando arrazoado é muito complicado, provavelmente o argumento não está muito claro. Mas muitas vezes é na simplicidade que está a força. Ele diz ali que o Antigo Testamento é teocêntrico, assim como o Novo Testamento é cristocêntrico. Então é bem simples. E você até podia dizer, por que tanta discussão para chegar nesse conceito óbvio? Muitas vezes a gente estuda para saber possibilidades que, quem sabe, não seriam as melhores. Mas se você tiver isso em mente, você não estará longe do reino. Nada pode ocupar o lugar de Deus na teologia. Do contrário, ela não é mais teologia. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a existência de Deus. Eu lhe digo o seguinte, não há tópico, não há tema mais importante do que Deus. E, lamentavelmente, nós temos hoje teólogos que são ateus até. E que encaram
a teologia meramente como uma atividade profissional, sem o poder transformador da graça de Deus e do Evangelho, e fazem releituras da Bíblia, e leem a Bíblia como se fosse qualquer outro livro de literatura antiga. Meu amigo, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E se você não crê assim, não há razão de ser cristão. Então, meramente, eu sou um iludido. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E uma coisa fundamental assumida pela Bíblia é a existência de Deus. Eu acho que vamos ter que caminhar nesse... Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos que são bem conhecidos, mas muito importantes. A Bíblia começa com a expressão: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia não prova a existência de Deus. Apresenta evidências da existência de Deus, mas assume a existência de Deus como algo já estabelecido. Não precisa se discutir. Deus criou e acabou. E vamos em frente. Nós temos um outro texto também que é muito bonito. Salmo 19:1. Agora Davi declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, em outras palavras, olhando para o firmamento, para o universo sideral, o salmista via evidências claras da existência de Deus. Não havia como negar isso. Os céus e o firmamento são obras da criação de Deus. Eu estava certa vez viajando, eu não tenho certeza, eu acho que era de Frankfurt para a Turquia, mas ali estava um médico do lado, que era islâmico, dono de um hospital eu acho que era Karnak, no Egito. E aí veio um famoso cientista alemão para ele, e não cria em Deus. E aí, em um determinado momento, ele disse que queria dar uma lição nesse indivíduo. E aí perguntou para o indivíduo, disse: mas escuta, e esse hospital, quem foi que construiu? Ele disse: não, esse hospital veio do nada, ele apareceu por si aqui. Não faz sentido, alguém foi o arquiteto e construtor. Ele disse: não, ele apareceu do nada. Aí ele ficou sem... Ele disse: veja, se você diz que o universo e a vida vieram do nada, por que eu não posso dizer que o hospital também veio do nada? E aí não teve argumentos mais. As obras de Deus evidenciam a sua existência. Isaías, o profeta, registra essas palavras: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Immanuel Kant, o famoso filósofo, diz que duas coisas que me impressionam são o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Então, é muito difícil você dizer que tudo isso surgiu do nada, mas há uma outra dimensão também que a Bíblia apresenta em relação com a existência de Deus. E vamos no Salmo 92, 5 e 6 diz: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, chamando de estulto aquele que não percebe a existência de um Deus como refletido na obra de suas mãos, ou seja, de sua criação. Vamos ao texto seguinte, Salmo 139, 13. Graças te dou,
visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então você vai ver a terceira grande dimensão. Em primeiro lugar, o universo sideral. Depois você vê as evidências ao nosso redor na criação, nas obras. Quantas formas de vida diferentes você encontra? Mesmo os insetos. Uma vez eu traduzi lá na FAAMA, aliás, desculpe, na Igreja do Marco, a doutora, que foi presidente da Associação Geral, até que se jubilou agora, Ella Simmons, e ela falou das variedades conhecidas da floresta amazônica, e grande parte ainda não são classificadas, não se conhece tudo, não se desbravou tudo, e cada um tem vida. E nós não conseguimos criar isso. Mas agora ele diz aqui mesmo que, contemplando, refletindo sobre o seu próprio organismo humano. Você imagina que você tem tudo funcionando dentro do seu corpo? Eu li um pouquinho sobre o projeto do cérebro humano desenvolvido na Europa. Ele diz que o projeto do genoma é quase que uma brincadeirinha de criança comparando com o projeto do estudo do cérebro humano. Você tem dentro do seu crânio a máquina mais sofisticada que existe nesse planeta. Por incrível que pareça. E muitas vezes nós não somos cientes disso. Mas vamos avançando. E o Salmo 14:1 e 53:1 diz: o tolo diz em seu coração, não existe Deus. Você só tem duas alternativas. Ou você crê num Deus pessoal, ou você tem que atribuir a característica de Deus à própria natureza. Não tem outra alternativa. Eu gosto muito de um livro antigo, publicado pela nossa editora Pacific Press, da Astronomy and the Bible. Nesse livro, o autor diz o seguinte, já no início do livro, essa parte, acho que é o prefácio, até se eu não estou equivocado, é muito interessante. Mas eu só peguei um parágrafo dele. Ele diz assim: para não acreditar em Deus, o homem deve acreditar em 1000 anomalias que ele não consegue conciliar com a razão. Ele deve aceitar contradições e improbabilidades sem número. Ele deve assumir que os efeitos são maiores que suas causas e que os maiores efeitos não têm nenhuma causa. Na verdade, que algo poderoso veio do nada. Se o nada teve a capacidade de criar no passado, por que não tem mais hoje? Você sabe que uma das leis da física é sempre a causa tem que ser mais poderosa que o efeito. Para eu levantar essa mesa, a minha força muscular tem que ser maior do que a força da inércia. Do contrário, ela vai ficar aqui. Agora, como você pode dizer que tudo isso veio sem nenhuma causa? Não houve causa, surgiu do nada. Eu coloquei isso, e eu já mencionei antes, só existem duas alternativas. Existe um Deus pessoal que criou todas as coisas, ou a própria natureza tem o poder criador de Deus. Então não há como fugir disso. Agora tem um outro aspecto. Se Deus não existe, então a vida não tem sentido. Não compensa viver. Eu gostei muito de uma declaração que eu li certa vez que diz assim: ainda que o cristianismo fosse uma ilusão, compensaria viver por essa ilusão porque torna o ser humano melhor e dá esperança a ele. Sem esperança, como diz Emil Brunner, não faz sentido a vida, né?
E quanto à natureza de Deus? Bom, acho que obrigado por trocar, porque não está funcionando mesmo. O homem como homem, esse pensamento você deveria gravar para o resto da sua existência, ou até a volta de Cristo, né? Leon Morris, nessa obra I Believe in Revelation, ele diz: o homem como homem não tem acesso à vida interior de Deus, nenhum conhecimento do ser essencial de Deus. A teologia não é um estudo de Deus em si mesmo, mas de Deus como se revelou. Não que ele revele inverdades acerca dele, mas ele é aquilo que se revela e muito mais. Eu fico impressionado como tem pessoas que brincam com Deus e tratam de Deus como se fosse um amiguinho ali, qualquer coisa. Deus é extremamente majestoso, glorioso e tudo que você quiser santo, para nós tratarmos dele como se fosse uma brincadeirinha ou qualquer outra tarefa de casa, definir a sua existência e o seu ser divino. Nós dependemos completamente da revelação e não podemos sair da revelação nesse sentido. Sabe que essa é uma das frases mais famosas de Leon Morris, né? Teologia não é um estudo de Deus em si mesmo, mas de Deus como se revelou. Lógico, o estudo de Deus, você não, como eu já mencionei antes, não há outro estudo mais importante do que esse. Porque, como diz Ellen White, conhecer a Deus é amá-lo. Quanto mais você conhece. Eu não sei quanto você conhece das religiões universais, das religiões do mundo, mas nenhuma das religiões ela apresenta esse Deus amoroso que vai atrás de você. Nós tivemos recentemente em Bali, na Indonésia, mas aquele misticismo de origem hindu é incrível. Em todos os cantos, em cada casa tem alguma coisa para aplacar e tornar a divindade a favor do ser humano. O cristianismo não. O conceito de um Deus amoroso e de graça e gracioso, que estende sua graça, é algo exclusivo da Bíblia. E esse livro, todos os nomes e títulos de Deus na Bíblia, é um livro que, se você, a biblioteca tem, é um livro que compensa, a capa é diferente, mas compensa você estudar, porque cada nome e título de Deus revela uma faceta do seu caráter, né? Do ser divino. Olhando o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto, você tem vários outros textos, eu coloquei só esse aqui, de Efésios 4, 4 a 6, onde diz: há um só corpo e um Espírito. Há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E aí vem a frase fundamental: o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse texto aqui você tem claramente enunciado a transcendência de Deus, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, a sua imanência também. Então, a Bíblia tem muito que a gente poderia explorar. O meu objetivo, como eu falei, é só considerar uma estrutura, uma moldura para a gente avançar nessa direção. Agora, é lógico que nós temos evidências suficientes de conhecermos a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, não só desse texto, mas de outros. Agora, algumas pessoas perguntam: nós como adventistas temos a mesma compreensão da Trindade católica
e protestante? Não necessariamente. Nessa tese de doutorado do Fernando Canali, essa é a capa mais recente, mas foi defendida em 1983, ele deixa bem claramente que o conceito de Deus católico e protestante clássico é baseado na filosofia aristoteliana de um Deus inamovível, que está fora da dimensão humana. Não é nesse texto, mas em outros lugares ele até diz o seguinte, que Deus permitiu que os pioneiros fossem antitrinitários, em grande parte, não vou dizer todos, mas boa parte deles, para que nós redescobríssemos a doutrina bíblica da Trindade, não de um Deus inamovível, mas que habita com seu povo, via santuário. Não é isso que Deus diz ali, Êxodo capítulo 25, verso 8? E far-me-eis um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então não é um Deus distante como dos gregos, é um Deus que está conosco. Ele é acima de nós, mas está conosco. Há um livro que eu sugiro que se você tiver uma forma de adquirir, seria muito bom. É o mesmo livro, só que capas diferentes. Esse livro trata do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. Sabe, você conhecendo bem, estudando nos evangelhos, a função que o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo realizou no ministério, na vida e obra de Jesus Cristo, não tem como você negar que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E hoje, um dos temas mais discutidos ao redor do mundo, praticamente em todos os lugares, é a questão da Trindade, o antitrinitarianismo. Nós estamos redescobrindo o pensamento dos pioneiros, rejeitando a doutrina da Trindade. Cuidado com isso. Nós estamos em terreno santo e não podemos desconversar textos bíblicos e de Ellen White que tratam desse assunto. Mas eu só acrescentei um slide que talvez possa ser útil para vocês ali. Algumas pessoas creem que os pioneiros oraram, estudaram a Bíblia e imediatamente compreenderam toda a verdade bíblica. Cuidado que a coisa não é bem assim. Fundamentos da nossa fé foram sendo desenvolvidos no início e continuaram por um bom tempo. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, literal, visível e pré-milenial. Guilherme Miller chegou a essa conclusão logo depois dos 2 anos, ou durante os 2 anos de estudo intensivo da Bíblia, concluído no ano de 1818. Então, não sei exatamente, mas coloquei esse ano do término. A verdade do santuário com Hiram Edson e seus amigos ali depois do desapontamento de 1844. O sábado, 45, com José Bates, por influência de Thomas Preble. Porque ele leu o artigo e o panfleto de Thomas Preble em, creio que foi fevereiro de 1845, e aí ele abraçou a verdade, embora já Raquel Oaks antes tinha colocado, mas dentro do círculo dos adventistas observadores do sábado. A reforma de saúde, posteriormente, 1863. Se você diz que não pode aceitar nada posterior, então você devia comer carne de porco também. Veja, e a justificação pela fé? A discussão mesmo começou em 1886, culminando em 88. A Trindade, o fator mais importante foi a publicação do livro O Desejado de Todas as Nações, 1898. E depois você tem o Armagedon, que eles criam que o Armagedon ainda era uma questão lá da Turquia. A Primeira Guerra Mundial é o Armagedon.
Até o presidente da Associação Geral escreveu um artigo sobre esse assunto, um panfleto sobre o Armagedon, a questão da Eastern Question, ou seja, a questão do Oriente lá como sendo o Armagedon. A expiação, até a publicação do livro Questions on Doctrine, praticamente não se cria que houve expiação na cruz, que a expiação só ocorria no santuário celestial, e foi por influência das pessoas envolvidas naquela discussão que se chegou a essa compreensão. Então, cuidado com isso. Alguns acham que porque a Trindade chegou a um consenso posteriormente, que não pode ser aceito, então você tem que rejeitar as outras também. Vamos em frente. Agora, não sei se você ouviu algumas pessoas dizerem que o texto de Mateus capítulo 28, verso 19, não aparece no original. Você não tem evidências textuais para isso. E Ellen White diz o seguinte, já em 1854, muito cedo no seu ministério, no segundo livro que ela escreveu, ela declarou, havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, os primeiros discípulos saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante uma coisa, ela nunca cita nos seus escritos a tal de coma joanina, que você já deve ter estudado isso, mas ela cita de início a fim esse texto como autêntico e colocando como assim deve ser ministrado o batismo. Pode trocar que aqui não está funcionando mesmo. E tem uma declaração, não sei quantos de vocês já viram essa, mas do manuscrito 139 de 1906, Ellen White fala nessa declaração que os remidos no céu, depois de receberem as boas-vindas, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado, ali eles se prostrarão e adorarão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Interessante. Nosso tempo está avançando e a centralidade de Deus. Eu gostaria de ler duas citações apenas, vamos em frente. Em Romanos 11, 36 diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, como disse até Agostinho, que nós fomos criados para Deus, e inquieta permanece a nossa alma até que descanse nele. Nós temos só um centro realmente, um ponto de referência na nossa vida, que é Deus. Essa é a minha declaração predileta de Ellen White, que tem uma riqueza incrível. Veja o que ela diz. Cristo, seu caráter e obra, não é só a pessoa de Cristo, como muitos ficam propagando por aí. É o que ele é e o que ele faz. Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra um inteiro sistema de verdade. Em frente. Agora, nós estamos vivendo numa época de ataques à doutrina de Deus. Eu vou só mencionar alguma coisinha rapidamente. Hoje, o ser humano, nós nunca na nossa história tivemos pessoas tão egocêntricas como hoje. Parece que Deus não é mais o centro, é o ser humano que é o centro, é a minha ideia e eu penso isso, é o meu conceito, é a minha ideia. Se você não concordar comigo, você está mal. Agora tem uma coisa, os povos pagãos, eles sempre atribuíam as divindades às paixões humanas. Mas esse livro ali, God Under Fire, na contracapa usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que hoje
e eu creio que até dentro do cristianismo, Deus está sendo recriado à imagem e semelhança do ser humano. Quer dizer, no passado nós fomos criados como seres humanos à imagem e semelhança de Deus, e hoje o ser humano tão egocêntrico que ele cria um Deus para si como ele acha que Deus deve ser. A sua opinião e a minha opinião não contam em nada. O que conta realmente é a revelação, a autorrevelação de Deus sobre Deus. Quem somos nós para dizermos como Deus deveria ser? Essa citação que eu encontrei faz pouco, eu acho muito importante também. O que sofremos não é mera exterioridade, mas é interioridade inconquistada, subjetivismo individual, terminando em egoísmo. É o nosso subjetivismo que dá aos externos seu poder escravizador sobre nós. E aí vem outro ponto. Se dentro de nós não encontramos nada acima de nós, sucumbiremos ao que está ao nosso redor. Não é sem motivo que hoje você tem um grande mosaico hermenêutico, filosófico, ideológico sendo atribuído à Bíblia, que nada mais é do que um vazio interior clamando por algum ponto de referência. Se você não tem dentro de você algo que está acima de você, você vai sucumbir ou será vítima de todas as ideologias que estão ao seu redor. Você pode escolher a que mais lhe agrada. Só que isso não é religião. Porque só a religião que vem de Deus leva a Deus. Bom, aqui eu simplesmente coloquei algumas alternativas entre muitas que proliferam em nossos dias hoje. Nosso tempo está quase esgotado, então lamentavelmente não podemos entrar nisso, mas o humanismo deifica o ser humano, o existencialismo distorce os atributos divinos, porque é quase tudo a superênfase na imanência de Deus em detrimento da sua transcendência. Mas vamos em frente. Eu gostaria de concluir com o nosso compromisso pessoal com Deus. Há um texto tão conhecido da oração sacerdotal de Jesus, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um professor da Andrews uma vez usou uma expressão que eu fiquei muito impressionado. Ele disse: coisa terrível é um cristão que não tem a Cristo. Ou um pastor que não conhece a Deus. Sabe que é uma grande ilusão. E aqui tem um texto também. Aquilo fala da nossa experiência pessoal, mas esse texto é muito bonito também. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Isso é Davi mesmo falando. Agora, como podemos nós, como pastores e futuros pastores, sermos indiferentes quando as pessoas no mundo estão brincando e fazendo chacota de Deus? E eu tudo, para a política da boa vizinhança, eu fico quieto, calado. Sabe, então, praticamente não sei qual será o futuro. Mas nós precisamos de uma geração que esteja disposto. Se o diabo tem tantos embaixadores dele, por que nós não podemos ser embaixadores de Deus aqui nessa terra? E eu tenho 3 propostas aqui. Se você realmente ama a Deus, você não consegue ficar calado diante dos ataques a Ele e à sua obra, ao que Ele faz, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que precisamos resgatar o senso da constante presença em nossa vida. Na Bíblia você tem 2 textos que são contrastantes.
O primeiro ali, Ezequiel 9, fala das abominações que se praticavam no templo de Jerusalém, antes do cativeiro, antes do exílio babilônico. E a causa de tudo isso era muito simples: a perda do senso da presença de Deus. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas por sua vez, no Salmo 139 nós lemos: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Dizem que caráter é o que se é quando se está sozinho no escuro, quando ninguém nos vê. Se você não tem o senso da presença de Deus, o seu comportamento será um. Mas se você souber que Deus está com você ali, você não pode ser diferente, porque Ele está em todo lugar. Segundo ponto, precisamos equilibrar nossa compreensão da imanência de Deus com a sua transcendência. Se na Idade Média eles pecaram por superenfatizar a transcendência de Deus em detrimento da sua imanência e gerava aquele temor santo, hoje nós estamos no extremo oposto. Hoje Deus é meu amiguinho, Jesus é meu companheirinho, aí estou de boa aqui com aquele lá em cima e não sai disso. Cuidado que Deus é excessivamente santo e glorioso para ser tratado no seu nível pessoal. Então hoje nós precisamos resgatar a transcendência, a santidade de Deus na nossa mente. Não que Deus precisa disso, mas nós precisamos. Como diz o Salmo 139, ali tem um equívoco, é Isaías 6. Ali tem um equívoco, não é Salmos, eu copiei e acabei não trocando a referência. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E veja que mesmo na oração do Pai Nosso, Jesus não diz apenas Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então parece que a nossa geração só fica com o Pai Nosso, todos somos irmãos, Ele é nosso Pai. Cuidado que mesmo ali você tem um complemento rumo à santidade de Deus e à sua transcendência. E o último ponto é: precisamos nos preparar para vivermos na presença de um Deus santo. E a pergunta do Salmo 24 é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Porque eu posso vender uma imagem pública muito bonita, mas como diz aquele poema de Raimundo Correia, da Paixão Cearense, se o semblante, se a face mostrasse o que no coração vai, quantas pessoas que hoje inveja nos causam, dó nos causariam. E se você quiser ter uma ideia do que é a sua vida, é muito simples. Imagine se os seus pensamentos se tornassem audíveis e todas as pessoas na volta podiam ouvir o que você está pensando. Talvez a máscara de muitos de nós cairiam, mas esse é o tempo realmente de nós vivermos uma vida de coerência. Ser antes de ter alguma imagem pública. E Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe que havia uma época na história da nossa igreja, aqui no Brasil mesmo, onde os pastores eram vistos como homem de Deus. E muitas famílias aguardavam: chegou o homem de Deus. Quanta diferença faria se nós ainda pudéssemos ser os referenciais para a nossa congregação, não orgulhosamente, mas com uma coerência de vida e vivendo o Evangelho e irradiando o compromisso que nós temos com Deus. Que mais do que meramente teologando, nós possamos ter um reavivamento espiritual na nossa vida
e que possamos ter esse privilégio ali de vermos e vivermos na presença de um Deus santo. Amém.